Boa noite, Ângelo. Hoje a nossa formação vai ser sobre Santa Teresinha, tá? Quero ver a Deus. E quem vai dar a nossa formação hoje vai ser o Gerson, né? Pela conta do Maria Belantoro. Ou seja, hoje o médio vai ter uma formação junto com o grupo de estudos de Fortaleza. Boa noite, Bruno. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Matheus. Vamos só aguardando os demais entrarem para a gente dar início. Adicionar aqui o Gerson. Boa Pronto. noite. Tá dando pra ouvir direitinho, Gerson? Tá sim, tá ótimo. Graças a Deus. Vocês que já Vamos. estão acompanhando, tá dando pra ouvir eu e o Gerson? Tá dando muito eco? Deem um retorno aí pra nós. Jonatas, provavelmente a gente vai ter que fazer duas lives, tá certo? Uhum. Sem problemas. Porque eu não prometo dar o encontro todo, dar todo o tema em uma hora. Eu não prometo isso. É menos de uma hora, né? Ainda tem que, Uhum. pode ser que alguém queira fazer alguma pergunta ou algo do tipo, né? Uhum. Então, Sem deixar o problemas. tempo mais A aberto. gente salva, a gente salva e qualquer coisa abre outra live. Tá certo. Boa noite, Thales. Deixa eu ver que horas são. A gente Quando eu espera um puder minutinho. começar, você me avisa, viu? Sem problemas. Vamos esperar só um minutinho enquanto o pessoal do MB e do médio vai entrando, né? Sim, sim. Boa noite, Larissa. Boa noite, Tainara. 77. Vamos nos apresentando, Gerson, enquanto isso. Pois bem, você começa e depois sou eu. Tá. Boa noite, pessoal. Como eu estava falando no início, né? Hoje a gente vai ter uma formação junto com o grupo de estudos Maria Belantoro. E quem vai dar o tema hoje vai ser justamente o Gerson, que vai se apresentar posteriormente. Para quem não me conhece, eu sou o Jonatas, né? Sou atual coordenador do MEG, Movimento Eucarístico Jovem, aqui da Paróquia Nossa Senhora da Penha, Maranguape. Pode se apresentar, Gerson. Boa noite, meu nome é Francisco Gerson, sou coordenador do grupo de estudos Maribela Toro. Sou membro do apostolado da oração também, né? Participo do MEG também. E hoje, com a graça de Deus, nós iremos dar essa live, né? De uma forma um pouco diferente de falar de Terezinha, sobre a devoção da Sagrada Face. Eu já posso começar? Pode sim. Pois bem, todo ano, né, todo ano eu me comprometi de falar de pelo menos um santo carmelita no mês de outubro ou de dezembro, algo do tipo. Meus planos eram falar de Elizabeth da Trindade, né, porque ano passado eu já tinha dado uma formação sobre Santa Teresinha para o grupo, duas na verdade. Eu falei sobre a vida dela e falei Salve Maria, William. E falei também sobre a infância espiritual, né? A pequena via, né? O caminho todo novo. Até o título de um dos livros do Padre Filipão, que foi essa semana, né? Pela graça de Deus, foi publicado pela editora Magnífica. E uma coisa que, uma pergunta que me fizeram durante esse acontecimento, né, essas duas formações foi: Gerson, e a devoção à Sagrada Face? Aí eu fiquei assim.
sem saber o que responder. Por quê? Porque todo mundo fala de Santa Teresinha, a gente fala da Pequena Via. Quando a gente fala de Santa Teresinha, a gente fala do Menino Jesus. Tanto que as pessoas sempre abreviam Santa Teresinha do Menino Jesus. As pessoas não se recordam muito da realidade da Sagrada Face, né? Então, o que é essa devoção da Sagrada Face? Né? O que é? Como foi que ocorreu? Como foi que surgiu? E qual é a importância dessa devoção dentro da Pequena Via, né? Foi isso que eu fui atrás de pesquisar. Essa formação, ela é muito providencial, por quê? Porque ela aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu estava lendo as cartas do noviciado de Santa Teresinha, né? Que era um período ímpar na vida dela, decisivo, né? A preparação para a entrada na noite escura do espírito, né? E também toda a dor que ela sente, diversos sofrimentos que a gente vai ver quais foram, né? E por meio disso, ela conseguiu aprender o sentido e o valor do sofrimento de forma mística, de forma sobrenatural, né? Eu digo logo que essa palestra pode ser um pouco pesada para quem tem ouvidos sensíveis, né? Porque Santa Teresinha ela não economiza quando vai falar do valor do sofrimento, né? A gente não a gente é católico, a gente não é masoquista, mas todos nós sabemos que o nosso Deus é um Deus crucificado. Todos nós sabemos que o nosso Deus é um Deus ressuscitado, mas que passou pela cruz, né? Não prego outra coisa, como dizia o apóstolo São Paulo, do que Cristo e Cristo crucificado, né? Então, eu vou começar essa nossa pequena live, né? Por meio de uma passagem que é fantástica, né? Eu fico todo mole quando vou falar de Santa Teresinha. Se eu ficar emocionado, por favor, não mudem de canal, tá certo? E nem chore você também, Jonatas, por favor. Então vamos lá. No capítulo 5 do Cântico dos Cânticos. Aí você já começa assim, né? Cântico dos Cânticos, né? É para começar começando, né? Santa Teresinha tem que ser assim. Eu dormia, mas meu coração velava em ouvir a voz do meu amado que batia. Abre, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha imaculada, pois minha cabeça está cheia de orvalho e meus cabelos do sereno da noite. Aqui Santa Teresinha, em uma das suas cartas, ela faz o quê? Ela coloca assim: abre, minha irmã, minha amada, pois minha face está cheia de orvalho e os meus cabelos do sereno da noite. Mística como ela é, né? Aqui ela coloca o quê? O que é o orvalho? O sangue de Jesus. E o que é a noite? A cruz, a paixão. O sereno da noite, as lágrimas de Jesus, o sangue de Cristo, a face de Cristo molhada pelo sangue, pelos cuspes, pela rejeição dos homens, né? E aqui nesse episódio você vê Cristo batendo na porta da esposa, pedindo: abre, abre, né? E o que é esse abre? É aquele brado que ele falou na cruz. E também para a samaritana: tenho sede, né? Tenho sede. E esse tenho sede é aquilo que vai mover Santa Teresinha, né? A gente vai falar um pouco sobre os aspectos da imagem da Sagrada Face de Tours, né? Eu acho que é assim que se fala, né? E a gente vai perceber que aqui, né, nessa pequena passagem, existe muito da devoção e da espiritualidade de Santa Teresinha. Muito daquilo que vai ser a Pequena Via, muito daquilo que vai ser a vida dela, né? Toda a espiritualidade, tudo aquilo que... Porque assim, a gente tem que ter noção que o História de uma Alma,
Quem escreveu foi uma Teresinha amadurecida. Foi uma Teresinha já na sexta ou sétima morada, porque eu não sou especialista a ponto de saber se ela está na sexta ou na sétima. Mas ela já estava na via mística. E ela já estava lá na via unitiva, né? Então, assim, quem escreveu a História de uma Alma já era uma santa já bem formada. Aqui nas cartas de Santa Teresinha, a gente vai ver uma pessoa a caminho da santidade. Claro que é uma pessoa já com grande grau de santidade. Mas aqui, nas cartas de Santa Teresinha, porque eu vou tratar das cartas, não vou tratar da História de uma Alma, que é o diferencial. Por quê? Porque todo mundo trata sempre do História de uma Alma, porque é o livro mais popular dela. Das cartas, só quem realmente vê é quem tem as obras completas, que são bem baratas hoje, né? R$60, R$50 você consegue comprar. Antes era o preço do História de uma Alma, né? Esse valor. Enfim. Então, é um diferencial. Por quê? Porque a gente vai a Teresinha que está a se formar, né? Vocês do MEG fizeram uma novena de 9 dias, né? Sobre Santa Teresinha, e cada dia, né, vocês foi vendo um momento da vida de Santa Teresinha, né? E você, por ter estudado por ela, né, com ela, né, Jonathan, e porque também tem as obras completas, você também viu as cartas, né? As cartinhas dela de meninazinha. Aí você vai vendo aquela alma aflorando, aquela alma amadurecendo, e é aquela alma que depois chega na época do seu noviciado e encontra a cruz. Porque o esposo ao qual Santa Teresinha queria se desposar, como diz ela para Celina, é um esposo de sangue. E é por meio da paixão, é por meio da cruz que ocorre nessa união da alma, né? Não é só por meio de consolações, não é só por meio de gozos, não é só por meio de êxtases, não. É por meio da cruz. Tem uma homilia do Padre Paulo que é muito interessante. Eu estou só começando, né? Aqui, eu tenho certeza que vai dar tempo. Aqui vai fazer outra live. Tem uma homilia do Padre Paulo que é interessante porque ele coloca o título assim: Santa Teresinha, Doutora da Cruz. Doutora da Cruz. Por quê? Porque ela ensina como sofrer, né? Então vamos para o contexto. Santa Teresinha, né, da época lá no ano de 1889, né, estava na sua adolescência, aos 15 e 16 anos, e ela estava para se preparar para o seu noviciado, e o seu pai fica doente. Que ele tem alucinações, né, fica vendo coisas onde não tem, se torna até um pouco agressivo, justo por essa doença, que o estava levando à demência, né? E foi um período de muito sofrimento, porque Santa Teresinha ela estava no Carmelo, né? E a única coisa que ela poderia fazer era rezar, que é o motivo pelo qual ela foi para o Carmelo, né? Uma vez, né, o Santa Teresinha, a Celina, ela pergunta, né? A Celina, uma das irmãs dela, né? Pergunta para a Teresinha por que ela queria ser carmelita. E ela diz que ela queria ser carmelita porque no Carmelo ela poderia fazer boas obras sem que ninguém visse, né? Ou seja, ela desejava o escondimento, ela desejava o esquecimento, que ela fala muito nessas cartas, né? O esquecimento de que ninguém lhe dê crédito por aquilo que ela deve fazer somente e unicamente por amor, né? E então, isso é bonito demais. Quando eu li isso nas notas, né? Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa bonita, né? É muito lindo, né? Santa Teresinha é assim, ela é uma pessoa que consegue se utilizar daquilo que o seu temperamento tem de mais forte, que é uma contemplação, né? Que ela é melancólica, né? Tende a ser contemplativa, e utilizar não para contemplar as suas misérias, mas para contemplar a misericórdia divina e a realidade sobrenatural que nos acerca, né? Aquilo que Deus quer
para quem tem esse temperamento, né? Aquilo que Deus quer para quem é melancólico, né? Focar-se na misericórdia divina e não naquilo que ele é incapaz de fazer. Porque cada dia que se passava da vida de Teresinha no Carmelo, ela mais se via incapaz. E quanto mais ela se via incapaz, mais ela se unia a Jesus. Porque, ai meu Deus, se tu, é uma das frases dela das cartas. Esse daqui é de chorar, né? Se tu sofreu na fraqueza, por que eu também não vou ser fraca? Se tu sofreste na tristeza, por que eu também não vou ter tristeza? Se tu caiu 3 vezes, por que eu não vou cair? Por quê? Aí Teresinha dizia, que me importa? Caí várias vezes, né? Tantas e tantas vezes. Mas o meu amado ficará tentado a me levar em seus braços. Né? Ou seja, aí você vê a devoção, né? A realidade do sofrimento que vai desembocar naquilo que é a Teresinha da Sagrada Face, junto com a Teresinha do Menino Jesus, né? Que é aquela criança que sofre, mas sofre junto do seu paizinho, né? Junto de seu Deus, que sabe que ela nunca abandona, né? Sempre está com ela. Pois bem, o outro ponto que fez com que Teresinha sofresse muito durante o período do noviciado foi que o noviciado dela foi adiado, porque ela era muito nova, segundo o bispo, né? A autoridade eclesiástica. Aquilo lhe causou muito sofrimento, né? Mas foi um sofrimento velado. Por quê? Porque só depois que ela vai comentar, olha, eu sofri muito nesse período, né? O comentador das obras completas, ele diz, né? É um sofrimento velado que só foi exposto quando ela foi escrever o História de uma Alma, os manuscritos, né? Você só foi perceber mesmo lá. Outro ponto, né, que fez com que ela sofresse muito é que quando ela, enfim, pôde fazer o seu retiro de noviciado, ali Teresinha encontra a noite. Ali Teresinha encontra, como eu posso dizer, a aridez. Ali Teresinha encontra a sede de Jesus. Ela sente sede, assim como Jesus sentiu sede. Eu não sei se você percebe, Jonathan, mas aqui nós vemos uma realidade de quê? De que o noviciado, né, o noivado, é a união, é uma preparação para a união, né, a preparação para o matrimônio. Né? E essa preparação para o matrimônio é quando duas almas começam a se preparar para unir-se, né, em um só corpo. Né? E aqui Jesus estava dizendo, olha, você quer se unir completamente a mim, mas para se unir completamente a mim, você tem que passar por isso. Aí Jesus foi mostrando para Teresinha. Jesus foi mostrando a cruz que ele carregou. Jesus foi mostrando para Teresinha a paixão que ele passou. Foi mostrando para Teresinha a aridez, a secura, né? A sede que ele teve. Né? Ele foi mostrando para Teresinha o desprezo que ele sentiu das almas. Né? As almas que, quando tantos desprezaram, ele mostrou para Teresinha. Jesus foi mostrando para Teresinha, né, o que é ser esquecido. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Né? Jesus foi mostrando para Teresinha, olha, é isso. Se você quer ser minha esposa, o nosso noivado, né, vai ser selado com sangue. Né? O nosso noivado vai ser selado com as lágrimas. Né? Teresinha vai ver as lágrimas de Jesus e vê ali nas lágrimas de Jesus as almas que se perdem, que vão para o inferno. E Teresinha não dá, né? Eu tenho que me unir, eu quero ele, né? E é assim que eu quero. É assim que eu sempre quis. Porque esse mundo é um instante entre duas eternidades, como diz ela, né? Esse mundo passa. Passou. Eu penso com os olhos, ó, passou. Né? Então, Jesus vai apresentando a Teresinha.
Vai apresentando, olha, é assim, é assim, é assim. E a Terezinha vai dizendo, é isso que é tudo isso que eu sempre esperei. É tudo isso que eu sempre almejei. Mas eu não tenho forças. Mas eu sei que quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Pá, no coração, né? Ou seja, quando eu sou fraca, né? A Santa Terezinha, ela diz assim, existe coisa mais bela do que sofrer na fraqueza? Porque quando eu sofro na fraqueza, né? Passo pela minha cruz na fraqueza, eu vejo que por mim eu não sou capaz de nada. E que é a graça de Deus que me sustenta, é a graça de Deus que vai me caminhando para a santidade. É a graça de Deus. E quando eu sou movida somente pela graça de Deus, eu estou sendo movida somente pelo amor. E então eu estou vivendo de amor. Eu estou realizando a minha vocação. Porque a minha vocação é o amor. Né? Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Né? Isso é Santa Terezinha. Né? Outro ponto, aqui você vê, né? Nosso Senhor, ele caprichou, né? Ele caprichou. Por quê? Porque Santa Terezinha só foi muito apegada, né? Ela sempre teve, o pai de Santa Terezinha sempre se esforçou para dar tudo que ela precisava, né? Até que, em certo ponto, né? Até o Padre Paulo afirma isso, em certo ponto pode-se dizer que ela foi um pouco mimada. Mas não do jeito que os meninos são hoje, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Porque ela também já tinha, desde criança, já tinha essa tendência, né? Pelos seus defeitos dominantes. Não vou falar só aqui só de temperamento, porque não tem só isso, né? A gente tem vários outros aspectos que formam nossa personalidade. E então, Terezinha, Jesus foi tirando as coisas. Ele foi tirando. E você imagina que dor para a Terezinha foi receber a sua tomada de véu, né, o seu noivado, né, o seu noviciado, realizar seu noviciado. A primeira missa de noviciado, né, sem ver seu pai. Né, até ela mesma conta no História de uma Alma que ali ela sabia que ela estava órfã, né? Porque o paizinho dela não estava mais ali, né? Ele estava doente ainda, não pôde ir. E ali Deus mostrou para ela o desapego que ele esperava de uma esposa dele, da sua esposa, né? Que é o desapego total, a abnegação, a noite, né? É estar com as criaturas somente por Jesus e não estar, não ter o coração dividido, né? Não haver divisões, mas haver um só coração, né? A alma de Santa Terezinha era simples. Por que a alma de Santa Terezinha era simples? Ora, porque ela só tinha um amor, Jesus. Né? Não era uma alma complexa, não tinha dois amores, né? Ela tinha somente um amor, Jesus. O único amor de Terezinha era Jesus. E isso resumia na pequena via, na simplicidade de Santa Terezinha, né? Tudo que ela fazia era por amor a Jesus. E ela dizia constantemente que ela não queria negar nada a ele. Ela queria dar tudo. Aí você vê, né? Isso tudo acontecendo, né? Nosso Senhor apresentando para ela o que era a noiva de Jesus, o que é que ele esperava da santa que ela sabia que ela queria ser, ela sabe? De alguma forma, Terezinha já tinha certo em mente que Jesus a queria santa, né? E ele ia, Nosso Senhor mostrando. Só que Nosso Senhor, ao mesmo tempo que ele bate, como, se eu não me engano, disse Santo Agostinho, né? Ele passa a outra mão também para curar. E na outra mão ele mostrou para Santa Terezinha três coisas que fizeram com que Santa Terezinha compreendesse profundamente esse momento que ela estava vivendo. Primeiramente, São João da Cruz, a qual ela conseguiu ter uma enorme devoção. É interessante você ver que Santa Terezinha ela cita mais São João da Cruz que Santa Teresa de Ávila. Apesar que as citações de Santa Teresa de Ávila elas estão um pouco veladas, mas para quem conhece a obra dela, é constante, entendeu?
Para quem conhece a obra de São João da Cruz e a obra de Santa Teresa de Ávila, você vê constante aqui o espírito de Santa Teresa de Ávila misturado com o espírito de São João da Cruz, que dá a beleza que é a pequena via, né? E também, né? O conhecimento, ela foi se tornando mais íntima dos escritos, né, do profeta Isaías. Em especial, né, a passagem, né, do servo sofredor. Tem uma carta que ela escreve essa passagem para Celina, né, que ela memorizou, porque ela não tinha acesso ao Antigo Testamento, né? Ela memorizou, ela viu, né, na biblioteca, em algum momento, ou então escutou e memorizou, escreveu. E aquilo ali ficou na alma dela ali, ó. Puf. Tanto que se você for ver, ó, você for passar as cartas e até mesmo a história de Alma, você vê constantemente notinhas aqui de lado. 1 Coríntios, Salmo 136, Lucas 12, né? Aqui, Isaías, Mateus, Salmo. Por quê? Porque ela tinha a escritura na sua cabeça e no seu coração. E como diz no Evangelho, né? Eu acho que é no Evangelho. A boca fala que o coração está cheio. O coração dela estava cheio das Sagradas Escrituras, cheio da Palavra de Deus, cheio de Jesus. Por isso que a boca de Teresinha só falava de Jesus. Mas só de Jesus. Jesus, só tu podes contentar minha alma, né? Então, Teresinha tendo conhecido, né, mais profundamente Isaías, o profeta Isaías, conhecido mais profundamente São João da Cruz, devido ao centenário dos 300 anos da morte dele, ela vai lá e conhece de uma forma mais íntima a Sagrada Face. E ali, Teresinha vê como se fosse um reflexo daquilo que ela estava passando. Ali, ela vê a sua família. O tanto que tem um quadro que vão mandar para Celina, para as irmãs, né, que estão cuidando do seu pai, que é o quê? A Sagrada Face, 7 lírios, né, 9, se não me engano, que é a quantidade dos irmãos de Santa Teresinha, e um lírio no meio, né, que é o quê? Jesus. O lírio sem nome, como ela vai dizer, né? Porque o nome de Jesus era tão inefável que ela diz assim, né? O lírio sem nome. Então, assim, você vê que ela via a sua família na Sagrada Face. Porque era isso que ela dizia, é isso que ela desejava, pelos sofrimentos que o seu pai estava passando, né? Tem uma parte nas cartas que é tão bonita mesmo, que é assim, que ela diz assim, que o pai dela colhia as coisas, fazia as coisas e dizia assim, peraí, deixa eu me preparar para falar isso. Né? Ele dizia assim, eu queria oferecer algo melhor para Jesus. E Teresinha pega e diz assim, em uma das suas cartas, era ele mesmo que ele iria oferecer para Jesus. Né? Não era nenhuma obra nem nada, era ele mesmo. Era ele mesmo que ia se oferecer como holocausto de amor. Né? Então, a gente vê o quê? No conteúdo geral dessas cartas do noviciado, você vai ver algumas coisas que vai se tornar padrão, né? Que é o desapego do mundo, você vai ver a questão do sofrimento, a necessidade e o sentido do sofrimento, você vai ver a questão da Sagrada Face, com muita presença, você vai ver os conselhos de Santa Teresinha, né? Tanto para sua prima quanto para sua irmã, estava sofrendo de escrúpulo, né? Você vai ver a gratidão que Santa Teresinha tem pelos seus tios, que estão tentando cuidar dela do jeito que o pai cuidava. Então, assim, você vai ver ali uma presença muito grande, né? Da gratidão e da devoção à Sagrada Face. Encarnada ali, né? Encarnada, né? Figura de linguagem. Redigida ali em cartas, né? Nas cartas de Teresinha. Porque Santa Teresinha era assim, ela é doutora da vida, como também diz o Padre Paulo. Por quê? Porque ela não é aquela que
ela ensina nos seus escritos como viver. E não só doutrinas, né? Não só teorias, mas ela é pela sua vida, é por aquilo que ela vive, que ela vai ensinando, né? Que ela vai mostrando, né? A santidade, a pequena via. A pequena via não é um caminho que ela inventou e disse assim, é assim. Não, a pequena via é o caminho que ela primeiro viveu. E porque ela viveu, ela conseguiu, né, descobrir um caminho todo novo. Né? Ai, meu Deus do céu. Então a gente vê aqui no esposo de sangue, como disse Santa Teresinha. Ou seja, Jesus que envia a cruz. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. A cruz, isso é um ensinamento de Santa Teresinha, é um ensinamento da igreja praticamente. A cruz é algo intrínseco do homem. Ela sempre vai estar na vida do homem. O sofrimento é algo que é consequência do nosso pecado original. E a gente não tem como se apartar do sofrimento. Entendeu? É como ela diz, né, mais à frente, né, no História de uma Alma, depois de muitos anos de amadurecimento, que a vida nesse mundo é o quê? É sofrimento e separação. Mas nós não nascemos para ficar aqui eternamente nesse mundo. Nós nascemos para ir para o céu. Nós nascemos para nos unir face a face com Deus. Né? Então, essa vida é cheia de sofrimentos. E nós carregamos as nossas cruzes. Cada um tem a sua cruz. E cada um carrega a sua cruz de uma forma boa ou de uma forma ruim. Ou você é o bom ladrão, que consegue, ao pregar na cruz, roubar o coração de Jesus e ir para o paraíso no mesmo dia. Ou você é o mau ladrão que morre amaldiçoando a Deus pelo seu sofrimento. Das duas umas. Né? Tem até uma parte no catecismo que é muito bonita, que fala sobre a doença. Né? Que é sobre na parte da unção dos enfermos. Eu recomendo que vocês depois pesquisem sobre isso. Aqui é um trecho que diz assim, a doença, ela pode se tornar, a doença, né, a cruz, ela pode se tornar ou um caminho de salvação, ou um caminho de prova e até mesmo de perdição. Dependendo do prisma, do olhar em que nós tivermos. Né? Se nós tivermos um olhar cristão, um olhar católico, né, a gente vai ver na cruz Jesus. Né? Com muito esforço, por meio da virtude sobrenatural da fé, por meio da graça de Deus. Mas nós veremos, se estivermos unidos a Ele. Pois bem, Jesus envia sua cruz. Por quê? Porque Ele nos quer semelhantes a Ele. Jesus disse, tenho sede. Se você for ver no quadro da Sagrada Face, os lábios de Jesus estão em destaque. Por quê? E são os lábios ressequidos. A gente vai falar um pouco disso depois, como é que Santa Teresinha via isso. Mas esses lábios ressequidos mostravam a sede de Jesus. Né? E o que é que Jesus tinha sede? Tinha sede só de água? Aquilo ali, ele estava falando em um sentido de que ele tinha sede de água, lógico, mas aquilo tinha um sentido sobrenatural também. Que ele tinha sede de almas. Tenho sede. Tenho sede de almas que queiram carregar a cruz comigo. Tenho sede de almas porque no momento em que eu me sacrifiquei na cruz, eu olhei para um lado e para o outro e fui abandonado. Né? Ali você se recorda, você vê no Tenho Sede de Jesus, o quanto ele anseia pelo amor do homem. Né? O quanto ele anseia, o quanto ele deseja que o homem se salve por amor. Né? Não por necessidade. Né? Deus não tem essa necessidade, mas por amor. Ele quer que nós nos salvemos. Teresinha diz assim, né, a primeira carta do noviciado, né, a carta 81, meu filho, anote aí, procure na internet que você vai chorar lendo essa carta. Ela é bonita demais, é um negócio assim bonito, né, vale a pena, vale a pena. Né? Aí,
De Terezinha diz assim, ele envolveria o mundo, né? Ou seja, ele colocaria o mundo de cabeça para baixo, né? Ele iria para qualquer lugar e procuraria nos 4 cantos da terra uma alma que estivesse, né, disposta a aceitar e carregar a cruz, né? Então, assim, tudo que ele quer, tudo que Jesus quer, é que nós carreguemos a nossa cruz e nos unimos a ele, confiando na sua providência, confiando no seu amor, confiando na sua misericórdia, na sua graça, que nos sustenta e nos dá força, né? Aí, né, ela vai dizendo, né? E você, Celina, não tenha receio de cair, né? Não tenha receio de cair, não tenha receio de fraquejar e chegar um dia e dizer assim, está difícil demais. Não tenha receio. Ele caiu 3 vezes, né? Como eu repeti, como eu já falei, né? Se ele caiu 3 vezes, quanto mais não cairemos nós, que somos apenas grãozinhos de areia, né? Como dizia ela, né? Grão de areia, né? E cada vez que nós caímos, né? Ela dizia, né? Cada vez que você cai e se levanta, você prova para Jesus que você o ama. Porque é muito fácil cair e ficar caído. Agora, cair e levantar é para os heróis, é para os mártires, né? Os verdadeiros mártires são aqueles que caem e levantam. Os verdadeiros mártires são aqueles que, diante da cruz, eles não desistem. Não desistem. Seja qual for a cruz. Seja qual for, né? Eu não desisto. Eu vou sofrer com Cristo. Eu vou me unir a Ele. Eu não desisto. Não desisto do caminho de Deus, né? Quantas vezes, né, infelizmente, nós vemos os nossos irmãos desistindo de Jesus, apostatando da fé. Quantas vezes? E Terezinha diz, né? Cada vez que eu me levanto, eu dizendo que eu amo a Deus, eu dizendo que eu amo Jesus, né? Cada queda pode se tornar, né, em um levantar-se de amor, né? Um reerguimento, né? Aí ela diz assim, mais à frente a gente vai ver, que Deus, ele envia cruzes maiores para quem mais ama. A medida da cruz é a medida do amor. Como assim? Ora, quem progride espiritualmente, quem progride na santidade, sabe que as cruzes do começo do começo da caminhada, do começo da nossa peregrinação, não é as cruzes de agora. A nossa vida muda, nós amadurecemos. E quanto nós amadurecemos, mais nós vamos sendo desafiados por maiores desafios, né? Eu vou dar um exemplo bem jovem aqui, né, para os meninos do médio entender. E também porque eu sou o Gerson, né? Me conhece. Quando eu tô jogando um joguinho, né? Eu tô jogando um joguinho. Aí os inimigos no começo do joguinho, eles são bem facinhos de derrotar. Porque se for muito difícil no começo, eu não consigo derrotar e vou ficar desanimado e vou desistir. Aí quanto mais eu progrido no jogo, né? Vou aumentando level 6, level 7, né? Aí os inimigos vão ficando mais fortes, né? Os inimigos vão ficando mais fortes, os desafios vão ficando maiores. E isso é que ela quer dizer. Que a medida da cruz é a medida do amor. Porque o amor... E é aqui ela diz que o nosso progresso no amor não é de se contar, né? Porque quem ama não sabe calcular, né? Então, assim, é algo infindável.
né? A gente pode progredir o quanto a gente estiver vivendo, né? E o quanto a gente estiver vivendo, mais a gente vai progredir, mais Deus vai enviar as cruzes. Não somente para nos purificar. Porque tem muitos santos que viveram uma vida muito longa, se purificaram e continuaram na noite escura do Espírito, para purificar e para reparar, expiar os pecados dos demais, para salvar as almas. E assim foi Santa Teresinha, né? Até o fim da vida dela foi na noite do Espírito, né? Até o último momento, né? Jonathan, você quer fazer alguma contribuição? Quer falar alguma coisa? Eu estava só me recordando aqui, Gerson, que essa progressão dela a gente vê, né, até mesmo nos manuscritos, né? Do manuscrito A para o manuscrito C, a gente vai notando que a mentalidade de Santa Teresinha vai amadurecendo, como você falou, né? Não sei se foi você que falou ano passado na formação, que no manuscrito A ela mostra muito a sua infância mesmo, mostra mais os seus defeitos e tal. Mas quando ela vai progredindo no manuscrito B e no manuscrito C, que ela realmente vai Isso demonstrando eu verdadeiramente, falei. né? Eu falei isso mesmo. É muito bonito, sabe? É muito bonito, porque é algo que você consegue, é palpável, né? Palpável, porque você consegue perceber o humano e o divino se unindo naquela meninazinha, né? Você consegue perceber o humano e o divino resplandecendo e dando esperança para nós que somos tão pecadores, né? É algo, é algo que hoje a gente está vendo na vida do jovem Carlo Acutis, né? A junção do humano e do divino, né? O que é um santo, né? O santo, não, o santo é aquela pessoa que foi verdadeiramente. Gerson? Acho que o Gerson caiu. Eu caí e me levantei. É a vida. Gerson? Voltei? Voltou. Pronto, ótimo, é a vida, assim. Tá aí, eu falei tanto de queda que a internet caiu. E o santo é assim, né? A vida do Carlos Acutis, como eu estava comentando, você vê ali da união do humano com o divino, o sobrenatural agindo no natural, né? É maravilhoso, maravilhoso. É um negócio assim formidável. Então, uma coisa que ela diz também nas suas cartas, aqui eu só estou falando do sofrimento, tá certo? Porque o sofrimento é a vivência da devoção à Sagrada Face. Como viver o sofrimento, né? E aqui ela diz que poder sofrer por Jesus é algo que os anjos sentem inveja, né? É algo de causar inveja nos anjos. Porque os anjos nunca vão poder oferecer sofrimentos a Jesus. Nunca. Né? Só nós, pequenas criaturinhas, podemos amar Jesus a ponto de sofrer por ele. Né? Aqui também, né? A Itana Terezinha, né? Ela pega e vai falar. Ela gosta muito de falar, né? Fazer a comparação das coisas do mundo com as coisas de Deus, né? Aqui a gente vai ver mais para frente Terezinha falando o quê? Da realidade de como os homens enfrentam os seus medos, né? Como o homem enfrenta os seus sofrimentos, né? Para dizer assim, Terezinha, não façamos assim, né? Celina, não façamos assim, façamos assim, né? Aqui ela diz o quê? Os sofrimentos enfrentados sem a graça, sem Deus, geram inquietude, perturba a alma e piora mais ainda o sofrimento, né? Ou seja, quando você enfrenta o sofrimento negando, quando você enfrenta o sofrimento simplesmente com medo, né? Com certa perturbação, você se torna, no lugar de diminuir, você piora o seu sofrimento, né? É o que a gente viu muito nessa pandemia, né? O nosso sofrimento piorou muito. Por quê? Porque no lugar da gente focar naquilo que a gente podia fazer, a gente estava focando em já se dar uma condição de não se esquecer de Deus, de não se lembrar mais dele, né?
se colocar já como, morri já, acabou a vida, tô só esperando uns dias para acabar, mas a gente vai morrer um dia, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito difícil, de fato foi muito difícil, foi um período difícil para todos nós, mas foi um período de aprendizado, para mostrar que essa vida, ó, passou. É um passou que não passa, que não vem mais. É um passou que não passa mais, né? É um passou que já foi, né? Terezinha, ela vai falar mais na frente, né? Nas suas cartas, né? Nessas cartas do noviciado, ela diz assim: a vida, né? É tão breve, é tão passageira, né? Que ela eu acho que ela está falando do final do ano ou do seu aniversário. Que quando você pensa assim, é do final do ano, é o ano que passou. Celina, ele não vai voltar. Ele passou. Tudo que nós poderíamos fazer de bom nesse ano passou. Assim como vai passar esse momento de agora. E o que é que nós estamos fazendo nesse pequeno breve segundo da nossa vida? Essa vida que num piscar de olhos é tomada. O que é que nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Estamos vivendo para o amor ou estamos vivendo para este mundo que nós não iremos levá-lo depois da morte? Né? Essa constante, como posso dizer, recordação da efemeridade da vida. Que o mundo passa, tudo passa. Né? Outro ponto, né? Outra dificuldade das pessoas em abraçar o sofrimento, que é de viver a devoção da Sagrada Face, né? Você abraçar o sofrimento no exterior, mas no interior você está se contorcendo completamente, né? É o quê? Eu sei que isso é natural do homem, né? A vontade e aquilo que ele sente. Mas a vontade, ela não aceita. A nossa vontade, a nossa liberdade, ela não aceita. Não aceita que nós estamos sofrendo. E que nós somos fracos. E que nós sofremos. Nós sofremos. Né? E que isso deve ser convertido em amor. Ou seja, a falsa humildade que é o verdadeiro orgulho. Né? De não querer ser fraco. De não aceitar ser pequeno. Isso é totalmente o oposto da devoção da pequena via, do menino Jesus, da Sagrada Face. Que é no sofrimento que Terezinha vê a sua pequenez. E é na pequenez que Terezinha vê Jesus. Entendeu? Então é um caminho. Né? Um caminho. O medo, né? Quando o pessoal começa a ver a cruz, o pessoal vê o sofrimento na vida, né? No lugar de você simplesmente se resignar e dizer assim, tá bom, é desse jeito, minha vida é assim, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Não, a gente foge. Foge que nem o diabo foge da cruz. Sai correndo. Aí o que acontece? Quando a gente não abraça a nossa cruz, isso é uma coisa que eu estava refletindo na minha vida. Quando a gente não abraça a nossa cruz, a cruz dos outros fica mais pesada. Quando eu não abraço a minha vocação, quando eu não abraço aquilo que eu devo viver no meu estado de vida atual, a vida da minha família vai ficar mais pesada. A vida dos meus amigos vai ficar mais pesada. A vida, a realidade daqueles que me cercam fica mais pesada. Por quê? Porque eu não estou abraçando a minha cruz. Santa Teresa de Ávila, ela diz que quando a alma vai para o inferno, ela não vai para o inferno sozinha. E quando a alma se salva, ela não se salva sozinha. Por quê? Porque ela influencia ao seu redor. E essa influência pode ser negativa ou positiva. Né? Então, como nós, cristãos, católicos, como é que nós estamos carregando a nossa cruz? Estamos fugindo dela? Ou nós estamos sendo fiel à vocação que Deus nos deu? A cruz que Deus nos reservou, né? Porque é uma coisa, né, que ela vai dizer para Celina. Celina, o seu sofrimento é o seu sofrimento.
Você não pode esperar que os outros sofram por você. Essa cruz foi reservada para você. Carregue-a, que carregando você alcançará a felicidade, a alegria de unir-se a Jesus. Carregue-a, abrace-a, não se desespere, confie em Deus, vá em frente, né? Aí você percebe a diferença do coach para o catolicismo, né? Porque o coach é assim, é só você, no catolicismo não é você, meu filho. Não é você, é Jesus, né? É Jesus que vai te ajudar. Não vai dizer que assim, eu posso voar e você voa, não. Né? Eu não sou o Superman, não. Eu sou fraco, é Jesus que me fortifica, né? Outro duas coisas, né? Que vai fazer com que a pessoa não sofra bem. É a autopiedade, algo bem comum encontrado no mundo hoje. Ah, eu estou sofrendo. Quero que todos vejam que eu estou sofrendo. Todos sintam pena de mim. Oh, miséria, que miséria, eu estou sofrendo. Sofro eu, oh, miséria, né? Aí todo mundo fica lá, olha como o bichinho está sofrendo. Aí aquilo ali é um negócio tão desgraçado que causa em você um certo gozo. A pena que os outros sentem de você, você gosta. Você gosta de sentir que os outros sintam pena de você. Olha que coisa miserável. Não foi para isso que Deus te fez, não. Estou falando contigo não, Jonathan. Por favor, não leve pessoal. Estou dando um exemplo. Que coisa miserável. Deus não te fez para essa miséria, não, meu filho. Não fique mendigando a atenção dos outros, né? Carregue sua cruz, seja homem, né? É um negócio assim, tão assim, que é bem comum a gente ver isso nos jovens, né? Que o jovem tô triste, eu quero atenção. Meu filho, procure atenção. Sabe como é que você vai procurar atenção? Amando. Se você não consegue receber amor, busque tentar amar as pessoas, porque quando você vai buscar amar as pessoas, você vai conseguir ser amada também. Não fique só esperando você receber amor, porque você já recebeu o amor de Jesus. E você já recebeu o amor de Jesus para amar, né? Vou só terminar essa primeira parte da live, tá certo? Sem Outro problemas, ponto é o apego pelas criaturas. Aqui Terezinha, ela fala demais. Apegar-se às criaturas é roubada. Por quê? Porque você vai estar se apegando a algo que passa. E nossa alma, nós não fomos feitos para o passageiro, nós fomos feitos para o eterno. Nós fomos feitos para o amor, e o amor verdadeiro, o amor de Jesus. E é o amor que não passa. E ela diz, que consolação, que alegria saber que Jesus não muda, que Jesus não passa, que só Deus basta. Que alegria saber que eu encontrei aquilo que me saciará por toda a eternidade. Que eu não busco a minha felicidade nas ninharias deste mundo. Que eu não busco a minha felicidade na comida dos porcos. Que eu não busco a minha felicidade na palha, no nada, que só serve para ser queimado. Eu busco a minha felicidade naquilo que é eterno, naquilo que é Deus. Pois bem, isso daqui é como Terezinha fala, né? Como é que você tem que viver o sofrimento? Como é que você tem que ver a Sagrada Face de Jesus e começar a aprender, por meio dessa Sagrada Face, a viver o sofrimento? Como? É desse jeito. Agora, a próxima parte, né, que eu quero tratar é como Terezinha via a Sagrada Face. Os aspectos que ela notava na imagem, né? De como aquilo movia o coração de Terezinha, né? Vamos dar uma pausa, né, Jonathan, para começar logo a outra live, porque falta só 5 minutos.